Neste dia 15 de dezembro de 2015, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 11ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Inicialmente, solicito ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas que convoque reunião extraordinária da comissão para que libere sobre o orçamento de 2016, ainda está na semana, para que seja possível ser votado na semana que vem. Em apreciação o requerimento 207/15 de autoria dos vereadores Geraldo Baldissera, do PT, Márcio Dalmolin, do PSD, Antônio de Melo, do PMDB e Valmor Ângelo Rosso, do PP. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de retirar esse requerimento, senhor presidente. Está retirado. Questão de ordem, presidente. Gostaria de retirar aqui o 209/5. Próximo. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a retirada do requerimento 209/5. 15. 15. O próximo. Está retirado. Em apreciação ao requerimento 210/15 de autoria dos vereadores Valdelir Darouti e Márcio Dalmolin, do PSD, Antônio de Melo e Márcio Real do Torete, do PMDB. Requerem à mesa diretora da Câmara a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, com dispensa de parecer das comissões permanentes, o projeto de lei PE 152/2015, que autoriza celebrar convênio com a Associação dos Produtores de Feijão e Milho de Içara e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Osmar. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, esse projeto, eu até sou favorável ao projeto, é o convênio com a Associação de Produtores de Feijão e Milho. Mas o problema, senhor presidente, que eu vejo aqui, é que se não foi votado o orçamento ainda, para o ano de 2006, como nós vamos votar um convênio sem votar o orçamento antes? É legal isto? A casa teve procurando o jurista da casa para ver a legalidade disso. Se não votar o orçamento antes ou junto, poderá se votar convênio no ano que vem sem ter o orçamento, sem passar o orçamento pelas comissões? Senhor presidente, foi consultado, senhor presidente? Foi, está tudo em ordem. O senhor tem certeza disso? Então, pode ser votado, que não tem problema nenhum. Sem votar o orçamento, pode ser votado o convênio sem ter votado o orçamento, que pode ter uma emenda ou coisa parecida. Uma parte, vereador. Pois não. Obrigado pela parte. A questão do orçamento está vinculada à segunda votação. Isso é a alegação. Votamos a primeira, vota o orçamento e segunda votação, já com o orçamento. Porque tem o orçamento, tem que passar pelas comissões? Isso. Isso é vinculado. É vinculado. Na segunda votação. Não, é porque a minha preocupação é essa, vereador. Porque se não ter votar o orçamento, pode ser que não tenha validade isso, já que esse orçamento tem que passar pelas comissões, não pode ser com dispensa de parecer, ô vereador. E aqui o presidente está convocando uma assembleia, uma nova sessão extraordinária para amanhã. Então, há tempo de passar na comissão de orçamento com uma segunda votação amanhã? Essa é a pergunta. Que tem que passar pelas comissões esse orçamento, não pode ser com dispensa. Se tiver alguma emenda nesse orçamento, mas sou favorável, quero dizer a vocês, sou favorável, é lógico.
Mas só a minha dúvida é a legalidade da... Uma partezinha, vereador. Eu acredito que, se definindo com a casa, voto em primeira votação, em segunda com dispensa, não se coloca até não se votar o orçamento. Eu acho que eu acho que deveria pensar nisso para não ter problema no futuro. Pode ser que tenha problema daí. Obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o requerimento 212/15, de autoria dos vereadores Geraldo Baldissera, do PT, Laudelino Calegari, Antônio de Melo e Márcio Real do Torete, do PMDB. Requerem à mesa diretora da Câmara a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, com dispensa dos pareceres das comissões permanentes, o projeto de lei PE 144/2015, que dá nova redação ao artigo 4º da lei 2.849, de 7 de junho de 2010, que trata das alíquotas de contribuição do município para o Isaraprev e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador André. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os servidores da prefeitura aqui. Meu boa noite. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião no Paço Municipal, onde a senhora Elis Giane, que é a diretora do Isaraprev, estava presente. Ela explanou muito bem, né? Inclusive, se o seu Valmor Rosso me permite, o seu Valmor Rosso deu até uma sugestão de que toda a diretoria do Isaraprev tivesse presente nessa reunião amanhã, sugestão, e a gente aderiu a essa ideia, para que fosse sanado algumas divergências sobre esse projeto. O que me deixou preocupado, foi que nós sugerimos e pedimos mais tempo para que esse projeto fosse votado, tá? Mas ela própria disse que tem que ser tem um documento que é mandado por e-mail, né, e que tem prazo para ser enviado. E eu acredito que a diretoria do Isaraprev, toda a diretoria, indo numa reunião, vereador Osmar, acredito que várias coisas poderiam ser sanadas. E o vice-prefeito estava presente nessa reunião, onde também sugeriu, né, que ficava no compromisso de até abril, talvez, mudar alguma coisa dentro desse projeto. Então, eu acredito que eu até pediria, presidente, e o líder do governo, que fosse adiado a votação desse projeto e que desse uma chance para o Isaraprev se reunir com a administração municipal para que esteja tempo hábil e para que o funcionário público tirasse todas as suas dúvidas. Eu acredito que é um projeto que tem grande importância também para a administração, mas também tem importância para os funcionários públicos de Sara. E eu acredito também, tá, que a administração pode ganhar com isso. Por quê? Porque várias matérias podem ser esclarecidas nesse projeto, onde os funcionários querem ter mais conhecimento. Eu tive pessoas que me procuraram hoje no nosso gabinete que querem uma explicação mais detalhada, e talvez concordo que teve reunião no 1º de maio, isso, aquilo outro, mas acredito que eles querem conhecer o projeto. Essa é a dúvida dos funcionários, acredito eu. Então eu peço que o líder do governo retire esse projeto, tá, e faça extraordinária na quinta e na sexta-feira, para que os funcionários possam tirar as suas dúvidas. Eu acredito que dessa maneira podemos chegar num entendimento, tá, que fique bom para ambas as partes. E o que me deixou preocupado é que, se esse documento não for enviado em tempo hábil, a Prefeitura Municipal pode perder recurso, ou, aliás, recursos que vêm direto ou indiretamente, a Prefeitura pode ficar inviabilizada. Então, eu acredito que essa reunião poderia ser o divisor de águas para que a administração municipal e os funcionários pudessem chegar no entendimento. Obrigado.
Em discussão, com a palavra o vereador Osmar. Senhor presidente, eu vejo com satisfação a colocação do meu colega vereador Polaquinho, vendo que esse projeto é de uma grandiosidade muito grande para o servidor público municipal de Sara, os efetivos. Vejo com bons olhos essa retirada desse projeto com dispensa de parecer, essa discussão com a diretoria do Isaraprev, mas com uma ressalva. Depois de discutir com a diretoria do Isaraprev, uma discussão com toda a diretoria, isto tem que ir à Assembleia, o servidor público aprovar, votar e ter voz. Não vamos aqui aprovar coisas assinadas por meia dúzia de diretor, tanto de sindicato como de Isaraprev. Eles não são um sindicato, eles não são o Isaraprev. O Isaraprev é o seu servidor efetivo, que são 591 pessoas, com mais os aposentados e os pensionistas. Este tinha que ser a discussão. Eu não fui à reunião hoje, não fui porque eu estava muito nervoso, porque eu via as coisas querendo convencer vocês, vereadores, a votar nesse projeto. Eu vejo gente do sindicato que, em vez de fazer as coisas em assembleia, tentar convencer vereador para votar no projeto. Não é mais o prefeito que está convencendo, é diretores do sindicato fazendo isso. Então, temos que ter consciência da grandeza desse projeto. Temos que discutir mais esse projeto. E não é com ameaça dizer que vai cortar convênio que isso é lorota. Isso é lorota. Temos que fazer a coisa certa, vereador Polaquinho. Você foi muito bom nas suas palavras aqui, porque é isso mesmo. Porque quem faz esse município crescer, quem faz as coisas para as pessoas da Içara é o servidor efetivo desse município. É ele que ajuda a população de Içara. E não os contratados, e não os secretários, e não o prefeito, e não o vice, porque eles vão sair. Mas nós vamos ficar e vamos se aposentar aqui dentro. Ô, vereador, uma parte, beleza? Pois não, vereador. Ô, vereador, eu só quero fazer justiça da reunião. Tá? Não, eu não escutei isso que eu falei em corte de convênio, eu disse daquilo, eu não escutei da boca nem do prefeito e nem do secretário municipal. Eu escutei da boca da Elise Gianni. Tá? Então, eu só fico preocupado, tá? É que o município também não pode ser penalizado, não pode perder recursos. Mas também estou preocupado, sim senhor, com a classe trabalhadora desse município. Só acho que a diretoria do Isaraprev e a Elis foi bem técnica nas explicações que ela deu, tá? E claro que a gente conversando com alguns funcionários efetivos, a gente eles têm dificuldade em acreditar em alguma coisa que possa ser de promessa. Mas eu acredito que várias coisas, e até quinta-feira uma Assembleia Geral convocada com todos os funcionários efetivos e uma explicação bem feita, eu acredito que os funcionários vão entender e talvez uma emenda trazida nesse projeto para que as coisas fiquem esclarecidas juntamente com os funcionários e juntamente com a administração, para que a gente não prejudique ambas as partes. Não, pois não, vereador, eu até concordo com você. Em partes não concordo, porque um projeto desse tem que ser bem discutido e não é questão de um mês,
Não é questão de uma semana, porque faz mais ou menos uma semana que esse projeto entrou em discussão com os servidores. Uma semana. Vereador, me dá 2 minutinhos que eu me tomo meu tempo. 1 minuto, só para suas considerações. E esse projeto tem que ser bem discutido. Esta casa, senhor presidente, essa casa tem condições de contratar um técnico que entenda desse assunto. Tem condições, sim. Por que não? Tem condições de contratar um técnico que entenda desse assunto para... Eu acredito que quem responde é o presidente, se a casa tem condições ou não tem. Quem sabe o orçamento da casa sou eu. Para poder discutir com os servidores. E peço, senhores vereadores, peço a senhores vereadores e senhora vereadora, não vende a alma para o diabo. Vocês estão vendendo a alma para o diabo se votar a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, amigos presentes. Presidente, eu sempre procuro ser o mais coerente possível. Estava ouvindo vários tipos de comentários. Acho normal a atitude do prefeito de querer buscar mais recurso para os cofres públicos. Uma visão de um administrador que tem aperto financeiro e que quer saldar os seus compromissos, fazer com que o município tenha sobra no caixa. Porém, tem que pensar de que forma se faz isso. E aí, quando você tem uma categoria que está da forma como estamos hoje aqui no município, com partes tendo uma visão e partes tendo outra, é muito difícil você tomar uma decisão. Até entendo a posição dos vereadores que são favoráveis a esse projeto. Mas eu penso que, na dúvida, você tem que ser coerente. Na dúvida, você tem que se segurar e não deixar que, de repente, a vontade de ajudar acabe atrapalhando. Ontem estive aqui, disse que votava contrário ao projeto se fosse para a votação de ontem e que hoje teríamos uma reunião junto com a diretoria do Isaraprev, junto com outras pessoas. A conversa que eu ouvi nessa reunião não foi o suficiente para me convencer. Do contrário. Permaneço pensando da mesma forma. Nós tivemos um ar de preocupação muito grande por parte da diretoria do Sindicerp, aliás, do Isaraprev. Pôde-se notar nas pessoas do Isaraprev duas preocupações muito claras. Uma em relação ao andamento do município, ao prazo muito curto para se fazer a publicação e aprovar essa lei. A outra foi na questão da incerteza do que virá a acontecer. Acho que hoje, da forma como está, a solução que o vereador André colocou é a mais correta. Se ir para a votação, me posiciono e voto contra, porque acho que é a certeza do dever cumprido. Em respeito àquelas pessoas que estão sem saber se a posição que estão tomando é certo ou é errado. E diga-se de passagem, não são qualquer um. As pessoas que estão em dúvida é a direção, é a diretoria do Isaraprev.
E se a diretoria do Isaraprev tem dúvida se isso não vai prejudicar o servidor, quem sou eu para contrariar? Aí. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que se fazem aqui presente, meu boa noite a todos. Senhor presidente, participei hoje da reunião à tarde, tá? Esse projeto não está na casa, não entrou na casa, não foi ontem, já está há tempos, né? Pena que veio para os finais de ano, né? Sempre assim, final de ano tem que fica nas comissões, acaba atrasando e acaba caindo para o final de ano. Mas estive junto com os representantes do Isaraprev, vi a preocupação dela com todos os servidores, sou solidário a todos os servidores, não quero prejudicar nenhum, tanto a administração não é o interesse de prejudicar nenhum servidor, tá? Tenho certeza que se tiver algum problema que venha prejudicar os servidores, tanto o prefeito como o vice, e nós, vereadores, iremos ajudá-los, tá? Podem contar com a gente. Isso aconteceu primeira vez com o prefeito Heitor, a vereadora Iara defendeu que isso acontecesse há anos atrás, depois aconteceu com o prefeito Gentil, outros municípios fazem, não é só Içara que está fazendo, ou que vai fazer, mas quero dizer a vocês que a total preocupação de todos os vereadores que estavam lá, junto com a Edna, junto com a presidente do Isaraprev, era que não tivesse problemas ou prejudicação aos servidores. E, junto com o vice-prefeito, assumiu, está aí o presidente, o vereador André, o vereador Toninho, o vereador Márcio estava lá, o vereador Marzinho foi chamado, não veio, não participou. A preocupação maior é que não viesse a prejudicar os servidores. Então, podem ter certeza que tanto o prefeito quanto o vice e nós vamos estar juntos. Se vier alguma coisa a prejudicar, a gente vai ajudar vocês sim. Assim como sempre ajudamos quando precisar. Obrigado. Em discussão, com a palavra a vereadora Edna. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores aqui presentes, servidores dessa casa, meu boa noite a todos e a todas. Gostaria de colocar, e digo assim, que os cartazes que estão aqui não me intimidam. Com todo respeito, presidente, eu gostaria que o meu tempo, presidente, respeito ao regimento dessa casa, eu gostaria de, quando eu não estou podendo falar, que o meu tempo fosse interrompido. Eu só gostaria de dizer que temos anos de luta na frente do sindicato e grandes vitórias travamos na frente do sindicato. O plano de carreira dos servidores, o triênio, a progressão por merecimento, a progressão por tempo de serviço e a criação do Isaraprev foi uma luta do sindicato. O Isaraprev não teria sido criado se o sindicato não tivesse comprado essa briga. E hoje, a dívida que tem é uma dívida do município com o Isaraprev. Porque eu entrei na prefeitura em 83, eu só fui pagar minha aposentadoria em 2002. Quando o prefeito, em 93, transformou o regime jurídico de seletista para estatutário, os servidores municipais ficaram sem pagar o Isaraprev até 2002. Nem os servidores pagaram, porque a prefeitura não descontou na conta dos servidores, e nem a prefeitura pagou a parte dela. Só que, de 93 até 2002, passaram vários prefeitos, de todos os partidos. E aqui, eu não posso condenar nem o prefeito do PP ou do PMDB, que todos os prefeitos se omitiram nisso. E, em 2002, o Isaraprev foi criado. A partir de 2002, nós começamos a contribuir. E o Ministério da Previdência, ele
parcelou essa dívida em 35 anos. O que nós estamos falando aqui é da dívida do município, com relação ao Isaraprev. Eu me aposento em 2017. E aqui estou com a consciência tranquila, porque se fosse prejudicar a minha aposentadoria, que é não no ano que vem e na outra, eu não estaria me posicionando. Quando o Isaraprev recebeu o primeiro cálculo da Previdência, recebeu negativo. Por que que nós íamos chamar a categoria para discutir se o Banco do Brasil não tinha aprovado? Quando a Prefeitura fez o pedido de reconsideração e o Ministério da Previdência, que é o órgão que fiscaliza o Isaraprev, aprovou, disse que poderia reparcelar, porque não teria prejuízo para o Isaraprev, e a Elisiane, se está aqui, que se manifeste, se eu estou falando alguma coisa errada, esse cálculo chegou do Ministério da Previdência no meados do dia 20 de novembro. Imediatamente, a Jane conversou comigo e disse, Edna, acho que não vai ter problema. O Ministério da Previdência aprovou. Imediatamente, nós reunimos a diretoria do sindicato e a diretoria aprovou em fazer uma reunião geral com os servidores e a diretoria aprovou contratar um atuário. Fizemos a reunião geral com os servidores, esclarecemos as dúvidas. Ainda assim, convocamos a diretoria do sindicato e dissemos no convite que estava sendo feito o convite para que a diretoria tomasse uma posição, se era a favor ou se era contra. Antes da reunião, inclusive, teve servidores que não eram da diretoria, que o Marzinho disse que não poderia ir à reunião, pediu que o Rodrigo Maciel o representasse. Eu fui pessoalmente na prefeitura, convidei o Rodrigo, que as portas do sindicato estariam abertas para ele comparecer à reunião. O Mário colocou com outro servidor, o Aurélio também, queria esclarecer as dúvidas, pode participar da reunião da diretoria. Abrimos a reunião da diretoria para esses servidores que pediram. Aí, a reunião, antes de começar a reunião da diretoria, eu avisei os diretores, o meu voto na Câmara será o voto que a diretoria decidir. E a diretoria, com um voto contrário, decidiu pela aprovação do projeto. Então, claro, teve pessoas que não compareceram à reunião da diretoria, mas que foram convidados. Então, eu acho, senhor presidente, para finalizar, como o vereador Polaquinho colocou, como o vereador Marzinho colocou, eu gostaria de colocar em apreciação a essa mesa a suspensão desta sessão por 15 minutos, para que nós, vereadores, podemos conversar 15 minutos sobre esse projeto. Coloco a mesa diretora para que a mesa diretora se manifeste, suspense a sessão, para apreciar o requerimento do nobre vereador que pediu que o processo fosse retirado para se debater. Olha, conforme o regimento, o pessoal não pode se expor enquanto os vereadores usam a palavra. Vamos manter ordem nesta casa, que é tudo o que nós precisamos. A votação será simbólica, 15 minutos de suspensão da sessão. Os contrários se manifestem. Os que concordam, aprovado por unanimidade.
Osmar, faz favor, né? Faz favor. Caramba. Se não houver ordem, infelizmente vou ter que suspender a sessão. Infelizmente tem que suspender e o vereador não pode se exaltar, não pode ficar provocando que a plateia se exalte. É a casa do povo, não é a casa da desordem. Por enquanto aqui tem quem mande ainda. A casa do povo não é a casa da desordem. Indiscussão? Ele vai retirar. Voltamos aos trabalhos. É tu. É o Geraldo. Geraldo é o primeiro autor. É. Do requerimento. Pode subir lá? Pode. Eu vi a Marilda nervosa. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria então de pedir o adiamento, né, deste requerimento e que a gente sente amanhã e converse, a pedido também da vereadora Edna, para que se adie esse projeto hoje. Obrigado. Então, este projeto está retirado e vai ser reapresentado novamente, como é uma sessão extraordinária. E, a pedido dos vereadores, amanhã às 9 horas da manhã, gostariam de uma reunião com todo o Saraprev, todos os componentes, que os vereadores acharam que aí teriam uma solução, sim ou não, no definitivo, com uma reunião de toda a Assembleia, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara. Na Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Sentado. Questão de ordem. Não, questão de ordem é sentado. Vereadores, questão de ordem. Já usasse a tribuna. Senhor presidente, essa suspensão que vocês estão fazendo é para cansar o servidor público. É para cansar para o servidor público não vir aqui se manifestar. Porque fazer reunião amanhã com o Saraprev, com a diretoria, que eu acho que é lógico que a votação vai dar ali a 6, 7 que vai ser a favor e uns 3, 4 que vai ser contra, que eu já sei mais ou menos, que é aqueles que vão ser a favor, é aqueles que estão de conchave com o prefeito, que estão de conchave com a administração municipal. Aí vocês vão votar em votação à noite e dizer não, o Saraprev aprovou, sem o aval da maioria do servidor público municipal que deveria participar. Até, não digo uma assembleia, porque a assembleia vai todos os servidores, mas de uma reunião só com os servidores efetivos, os servidores efetivos ter o direito a se manifestar. Agora, dessa maneira que estão fazendo, isto se chama golpe, senhor presidente. Isso se chama um golpe. Estão dando pedalada fiscal nessa casa. Estão dando pedalada fiscal nessa casa, senhor presidente, para aprovar um projeto que a maioria do servidor público não admite, inclusive que vai penalizar não só o servidor público, vai penalizar as pessoas, o cidadão içarense nesse município, o contribuinte, que ele que vai pagar a conta no fim. Então, senhor presidente, eu acho que se é para ver quem é quem aqui, que se não se retirar, senhor vereador, deixa votar, vamos ver quem é quem aqui. Se é para cansar o servidor vir todo dia aqui, o servidor trabalha,
trabalha o dia inteiro, para depois vir aqui amanhã de noite, de novo, cansado. É isso que vocês querem? Vocês querem esvaziar essa casa? Não todos os vereadores dessa casa, mas alguns vereadores dessa casa querem esvaziar essa casa. Então não dá para admitir esse tipo de coisa, senhor presidente. Nós temos que ver que estão começando a não falar a verdade nessa casa. Alguns vereadores não estão falando com a verdade. Temos que parar com isso, com esses conchave. Ficar cochichando no ouvido do outro. Vamos parar com esses conchave, parar com essa política velha. Vamos mostrar quem é quem, vamos ser transparentes nessa casa. Vamos parar de caeco nessa casa, vamos parar com um monte de coisa nessa casa que já teve. Por isso, senhor presidente, esse tipo de coisa, poder até fazer essa reunião, como já o líder do governo pediu a retirada do requerimento, podemos até fazer a reunião amanhã com o Sara Prévio, mas não botar em votação amanhã isso. Isso é um golpe para o servidor público. Não dá para admitir, senhor presidente. Está encerrado. Toda. Bom, vereador, agora pedi para retirar o projeto para que fosse melhor discutido com o Sara Prévio. Você vem dizer que a gente deu um golpe? O que é, vereador? Tá ficando louco, vereador? Tá ficando louco? Aqui ninguém deu golpe em ninguém não, vereador. Ninguém quer fazer isso não. Tá? A gente quer expulsar o Sara Prévio. Tá? Desculpa. Ninguém. Então, clareza. Tá? Eu fiquei preocupado com uma situação que eu levantei lá na tribuna. Tá? Peço desculpa se lhe ofendi, vereador. Agora não faz isso, vereador. Desculpa. O requerimento está retirado. Em apreciação, o requerimento 213/15 de autoria dos vereadores Márcio Real do Toreto, Pedro Mazzuchetti e Laudelino Calegari do PMDB e Osmar Manuel dos Santos do PP. Requerem, na forma do artigo 130, inciso 1 do Regimento Interno, que seja submetido à aprovação do plenário o presente requerimento para inclusão na ordem do dia de hoje, independente do parecer das comissões permanentes, o projeto de resolução PR 007, que dispõe sobre a alteração de atribuições de cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal e da outras providências. Em discussão, em votação. Eu estava onde aqui? O requerimento em pauta é os 213. Não deu nada. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto de lei PS 130/15, que altera a redação do artigo 2º da Lei nº 2064, de 26 de outubro de 2004 e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 001/15 ao projeto de lei PS 131/15, que dispõe sobre a criação de conselhos escolares na unidade da Rede Pública Municipal da Educação da Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 131/15, que dispõe sobre a criação dos conselhos escolares nas unidades da Rede Pública Municipal da Educação da Içara e da outras providências, com a alteração trazida pela emenda 001/15. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 001/15 ao projeto de lei PE 13515, que altera dispositivo da lei número 2316, de 22 de setembro de 2006, que dispõe sobre a tabela de preços públicos para concessão de terrenos no cemitério central e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 13515, que altera dispositivo da lei número 2316, de 22 de setembro de 2006, que dispõe sobre a tabela de preço público para concessão de terrenos no cemitério central e da outras providências, com a alteração trazida pela emenda 001/15. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 001/15 ao projeto de lei PE 14215, que autoriza a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Içara a ceder o uso de um medidor magnético para a indústria carbonífera Rio Deserto Limitada e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 14215, que autoriza a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Içara ceder o uso de um medidor magnético para a indústria carbonífera Rio Deserto Limitada e da outras providências, com a alteração trazida pela emenda 001/15. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 14515, que autoriza o município de Içara a firmar termo de reconhecimento de dívida com a senhora Irene Colodel Cesário, referente ao uso de imóvel e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 14615, que autoriza o município de Içara a firmar termo de reconhecimento de dívida com o senhor Fernando V. Fago Boaventura, referente ao uso de imóvel e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 14715, que autoriza o município de Içara a fazer doação de veículos à Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina para o uso da Delegacia da Polícia da Comarca de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 14915, que autoriza celebrar convênio com a Associação Beneficente Amor e Ação e da outras providências. Em votação, em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 151-15, que autoriza a celebrar convênio com a Cooperativa da Agricultura da Pesca Familiar de Sara, COPAF, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 153-15, que autoriza a celebrar convênio com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Içara, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 154-15, que autoriza a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 156-15, que autoriza a celebrar convênio com a Associação Beneficente Família Feliz e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 159-15, que autoriza o município a celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Içara para auxílio na manutenção da entidade e da outra providência. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 160-15, que autoriza a doação de equipamentos ao município de Balneário Rincão para uso na Academia de Saúde do Balneário Rincão e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 05215, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no município de Içara, de autoria da vereadora Edna Benedetti da Silva, do PCdoB. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 05315, que dispõe sobre a autorização para a instituição de programas que especifique e dá outras providências de autoria da vereadora Edna Benedetti da Silva, do PCdoB. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 05415, que institui no município de Içara o serviço Disque Violência contra a Mulher, de autoria da vereadora Edna Benedetti da Silva, do PCdoB. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 05715, que denomina via pública no loteamento Clima, no bairro Nossa Senhora de Fátima, de autoria do vereador Márcio Real do Torete, do PMDB. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 05815, que denomina Ponte Otávio Unieski, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, do PT. Em discussão, em votação. Mas tem, né? Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 060/15, que denomina Rua Ana Paula Coelho Cardoso Felisberto, a atual rua projetada número 1, localizada no loteamento Jussara, no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, do PMDB. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 06115, que denomina a Rua Floriano Lewandowski, a atual rua projetada número 4, localizada no loteamento Jussara, no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, do PMDB. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei complementar PL CPE 00115, que suprime os parágrafos 1º, 2º e 3º, inclui o parágrafo único no artigo 192 da Lei Complementar número 2, de 30 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Em discussão, em votação. Edna. Um contrário, 10 favoráveis, aprovado. Essa casa, eu quero fazer a declaração de voto. Como o regimento interno me permite, após a votação, declarar o voto, e para que não fique nenhum mal entendido, porque eu votei contra esse projeto já ontem, para que não fique nenhum mal entendido, porque várias pessoas me perguntaram, por que tu votou contra? Né? E eu quero colocar que nós apresentamos um projeto de lei, eu apresentei para mudar o Código Tributário Municipal, para que antes de ajuizar uma ação de execução para cobrança de qualquer tributo, que o contribuinte fosse notificado e fosse dado um prazo para o contribuinte para ele pagar o tributo, senão ele seria ajuizado a ação. E nós conseguimos fazer essa mudança no Código Tributário, foi através do pedido do Hélio, que nos acompanha sempre a sessão e estava aqui ontem, que a gente fez essa mudança no código, e a prefeitura sentiu dificuldade, diz que essa alteração que a gente fez faz com que demore mais a cobrança dos impostos, e ela mandou um projeto de lei modificando. Então, eu não posso votar contra um projeto de lei que eu mesmo pedi alteração, porque eu achava que era melhor para o contribuinte. Por isso que eu manifesto meu voto contrário, até para as pessoas entenderem por que várias pessoas me perguntaram ontem por que eu fui contrário. Então, meu voto é contrário.
Em votação final, o projeto de lei complementar PL-CPE 02715, que altera dispositivo da lei complementar número 45, de 28 de dezembro de 2010 e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento 210/15, em primeira votação, o projeto de lei PS 152/2015, que autoriza celebrar convênio com a Associação dos Produtores de Feijão e Milho de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Eu voto não, Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento 213/15, em primeira votação, o projeto de resolução PR 00715, que dispõe sobre a alteração de atribuições de carga de provimento efetivo na Câmara Municipal e da outras providências. Em discussão, em votação. Só questão de ordem um pouquinho antes, que esse vai ser o último projeto a ser votado, depois a sessão será encerrada. Eu só queria citar, senhor presidente, no regimento interno, o artigo 105, ele diz que quando o adiamento da discussão e a votação para a reunião, a matéria constante na ordem do dia poderá ser retirada de transmissão ou adiada a sua discussão e votação mediante requerimento verbal feito pelo autor em questão de ordem. A retirada da transmissão será referida de plano pelo presidente. O adiamento da discussão e votação para a reunião seguinte dependerá da aprovação do plenário sem discussão. Como não teve a votação do plenário na retirada do projeto do Içara Prev, como era para ter votação para o adiamento, não teve, portanto, esse projeto está retirado de pauta para amanhã. Não pode ser votado em pauta para amanhã para votar. Isso é o que diz o regimento interno da Casa, artigo 105. O vereador Toninho acho que vai concordar comigo, os outros vereadores vão concordar. Que tinha que ter votação. O que foi retirado o requerimento, não foi retirado o projeto. Mas o requerimento, a matéria da ordem, é matéria constante da ordem do dia. Adiado o requerimento. Não, mas não, esse projeto não pode botar em votação amanhã. Amanhã o jurídico da Casa decide, eu não... Quem não votou ainda o projeto 007? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará no dia 16 de dezembro do corrente, quarta-feira, no horário regimental, para a votação final dos projetos votados em primeira votação na sessão de hoje e em primeira votação os projetos PE 167/15, PL CPL 005/15, projeto de lei PE 168/15, PE 155/15, PE 163/15, PE 166/15, PE 169/15, PE 170/15, PE 098/15, PE 081/15,
PLCPE 022/15, PE 144/15, PL 063/15 e PL 064/15, PE 152/15, PR 007/15. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado. Às 9 horas.